Fala jovem, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Lucas do Quebrando Questões. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tá rolando muito conteúdo top sobre concursos. Não se esquece também de deixar aquele like maroto, ativar o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos e compartilhar esse vídeo caso você goste. Se você ainda não segue a gente no Facebook e no Instagram, eu queria te convidar a dar uma passada por lá logo após esse vídeo para conhecer um pouco mais do que nós postamos em nossas redes sociais, fechou? E no vídeo de hoje nós iremos tratar das principais classificações da Constituição. E começando quanto à origem da Constituição, nós temos que ela pode ser outorgada, promulgada ou democrática, cesarista ou bonapartista e pactuada ou dualista. A Constituição outorgada é aquela que é criada de forma unilateral pelo poder constituinte originário sem a representação da população. Elas são consideradas constituições autoritárias comuns em regimes ditatoriais, imperiais e fascistas. Nós temos como exemplo aqui no Brasil as constituições de 1824, 1937 e 1967. Já a Constituição promulgada ou democrática é aquela que é feita por meio de representantes do povo, eleitos diretamente pela população. Nós temos como exemplo a nossa atual Constituição Federal de 1988. Indo para a Constituição cesarista ou bonapartista, nós temos que essa Constituição é fruto de um projeto elaborado de forma autoritária, sendo a participação da população feita por meio de plebiscito ou referendo para ratificar o projeto elaborado autoritariamente. E por último, a Constituição pactuada ou dualista é a Constituição formada por meio de um pacto entre duas forças políticas rivais, ok? Quanto à forma, a Constituição ela pode ser escrita e não escrita. A Constituição escrita é a Constituição criada por um único documento, apresentado de regras sistematizadas e organizadas, ok? A nossa Constituição Federal de 1988 entra nessa classificação. Já a Constituição não escrita ou costumeira é aquela Constituição formada por textos esparsos considerados fundamentais para a sociedade devido aos usos, costumes e jurisprudências. Nós temos como exemplo a Constituição da Inglaterra, ok? Em relação à extensão, a Constituição ela pode ser sintética e analítica. A Constituição sintética, também chamada de concisa, breve, sumária ou básica, é aquela Constituição pequena, formada apenas pelos princípios fundamentais e estruturais do Estado. Esse tipo de Constituição é mais duradouro e estável. E nós temos como exemplo a Constituição americana. Já a Constituição analítica, também chamada de ampla, extensa, prolixa e volumosa, é aquela Constituição abrangente, que engloba além dos princípios fundamentais e estruturais, diversos assuntos que caberiam nas normas infraconstitucionais. A nossa Constituição Federal de 1988 entra nessa classificação. A Constituição, quanto ao conteúdo, ela pode ser material ou formal. A Constituição material consiste no texto que apresenta as normas fundamentais, estruturais e organizacionais do Estado, ou seja, o conteúdo em si, além dos direitos e garantias fundamentais. E a Constituição formal, ela consiste no conjunto de normas, independentemente do seu conteúdo, além de apresentar o processo de sua formação, beleza? Nós temos aí como exemplo a nossa Constituição Federal de 1988. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição ela poderá ser dogmática ou histórica. A Constituição dogmática, também chamada de sistemática, é a Constituição formada a partir de teorias, planos e sistemas prévios conforme os valores e princípios de sua época. Elas são normalmente constituições escritas. Nós temos aí como exemplo a Constituição Federal de 1988. Já a Constituição histórica é aquela Constituição formada a partir de um longo e contínuo processo englobando acontecimentos, tradições e culturas da população. A principal referência hoje de Constituição histórica é a Constituição inglesa, beleza? Quanto à alterabilidade, mutabilidade, estabilidade ou consistência, nós temos que a Constituição ela pode ser rígida, flexível, semirrígida, imutável ou superrígida. A Constituição rígida é aquela que possui um processo legislativo mais dificultoso para a sua alteração em relação às demais normas não constitucionais, beleza? Nós temos como exemplo aí, na nossa própria Constituição Federal de 1988, o processo de emenda constitucional, que diz que a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver
em ambos os turnos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Nós temos também a Constituição flexível, que é aquela Constituição alterada por um processo legislativo semelhante às demais normas infraconstitucionais, não existindo nesse caso hierarquia entre a Constituição e a lei infraconstitucional, beleza? Já em relação à Constituição semirrígida, nós temos que elas possuem um processo legislativo mais dificultoso em determinadas matérias e em outras matérias elas possuem um processo legislativo menos dificultoso, ok? Indo para a Constituição imutável, nós temos aí a Constituição que nunca será alterada, ou seja, elas são intocáveis e permanentes. E por último, nós temos a Constituição superrígida, que é uma classificação trazida por Alexandre de Moraes, que trata-se da Constituição que possui um processo de alteração dificultoso, além de possuir certos assuntos que não podem ser alterados. O doutrinador Alexandre de Moraes ele considera que a Constituição Federal de 1988 ela é super rígida, estabelecendo o artigo 60, parágrafo 4º como imutável, sendo uma cláusula pétrea. No entanto, o STF não possui o mesmo posicionamento, admitindo a alteração das cláusulas pétreas, desde que não seja uma alteração para abolir, mas sim para ampliar os seus preceitos, ok? Quanto ao critério ontológico, a Constituição ela pode ser normativa, nominalista ou nominativa e semântica ou instrumentalista. A Constituição normativa é aquela Constituição que impõe limites ao poder político em seu texto, sendo esses limites concretizados e respeitados na realidade. Já a Constituição nominalista ou nominativa é a Constituição que impõe limites ao poder político em seu texto, porém, esses limites não se concretizam na realidade. Por último, a Constituição semântica ou instrumentalista é a Constituição que não apresenta nenhuma limitação de poder político na realidade, servindo somente para conferir legitimidade formal a quem exerce o poder. E esse último caso, pessoal, é encontrado normalmente em regimes autoritários, ok? Quanto à dogmática, nós temos que a Constituição ela pode ser ortodoxa ou eclética. A Constituição ortodoxa é aquela que aceita uma única forma de pensamento. Já a eclética, ela aceita diversas formas de pensamento, ou seja, ela aceita a pluralidade de ideologias, ok? E trazendo aqui também a diferença entre Constituição garantia, dirigente e balanço, nós temos que a Constituição garantia, ela visa garantir a liberdade por meio dos direitos fundamentais de primeira geração, limitando o poder do Estado. Já a Constituição dirigente, ela tem o propósito de estabelecer um plano com programas de ação futura, com tarefas e finalidades para o Estado dirigir uma evolução política. E por último, a Constituição Balanço, ela visa a criação de uma Constituição por certo período de tempo. Finalizado o período, faz-se novamente um balanço para a criação de uma nova Constituição. Esse tipo de Constituição, pessoal, é encontrado no modelo socialista, beleza? Cabe destacar também que a nossa Constituição Federal de 1988 apresenta traços de Constituição garantia e dirigente, ok? Pessoal, aqui abaixo eu coloquei a classificação da nossa Constituição Federal de 1988. Quanto à origem, ela é promulgada, quanto à forma, ela é escrita, quanto à extensão, ela é analítica ou prolixa, quanto ao conteúdo, ela é formal, quanto ao modo de elaboração, ela é considerada dogmática, quanto à alterabilidade, ela é considerada rígida, já em relação à dogmática, ela é eclética, e quanto à correspondência com a realidade, ela é normativa. Finalizada a teoria aqui, vamos resolver uma questãozinha sobre o assunto, beleza? Vamos lá. Classifica-se a Constituição Federal de 1988 como histórica, pelo critério do modo de elaboração, cesarista e outorgada, pelo critério de origem, eclética e ortodoxa, pelo critério da dogmática, e letra D, prolixa, pelo critério da extensão das matérias contempladas no texto constitucional. Pessoal, na letra A, quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal de 1988 ela é dogmática, sendo formada a partir de teorias, planos e sistemas prévios conforme os valores e princípios de sua época. Já em relação à letra B, a Constituição Federal de 1988, quanto à origem, é considerada promulgada ou democrática, que é a Constituição feita por meio de representantes do povo eleitos diretamente pela população. Indo para a letra C, que também está errada, a nossa Constituição Federal de 1988 ela é eclética, aceitando uma pluralidade de ideologias. Já a Constituição ortodoxa é aquela que repassa apenas uma única forma de ideologia. Indo para a letra D, temos o nosso gabarito.
A Constituição prolixa, também muito conhecida por Constituição analítica ou volumosa, é aquela que engloba, além dos princípios fundamentais e estruturais, diversos assuntos que caberiam às normas infraconstitucionais, sendo o caso da nossa Constituição Federal de 1988. Sendo assim, o gabarito é letra D. Pessoal, então é isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar o vídeo para quem precisa desse conhecimento. E caso ainda não seja inscrito no nosso canal, basta apertar nesse botãozinho vermelho, ó, que se encontra logo aqui abaixo. E é claro, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao assunto de hoje e qual seria um assunto ideal para o próximo vídeo. E por fim, não se esqueça de tirar o print do material teórico e revisar logo após finalizar esse vídeo, beleza? Desde já eu deixo meu muito obrigado, valeu e tamo junto!